Meus queridos, então chegamos à última aula do nosso curso, tá? Vocês viram o que é manutenção preventiva, corretiva, as peças das máquinas e tudo mais, tiveram uma boa noção de como funciona, resolvendo problemas, tá? E nessa última aula, tá, pessoal, a gente vai falar sobre alguns problemas comuns, tá? Que podem acontecer e como você deve agir, tá? A gente deixou para a última aula, porque vocês tinham que ver primeiro, né? Todo o embasamento antes para depois estar chegando nessa parte, tá? Então eu fiz aqui algumas anotações sobre os erros, os problemas mais comuns que aparecem, tá? E aparecem aqui na oficina, e enfim, e são simples de estar resolvendo ou de estar diagnosticando, tá, pessoal? Primeira coisa, tá? Vou colocar a máquina a funcionar e ela não liga, tá? O que eu devo fazer? Primeira coisa, pessoal, obviamente, mas às vezes a gente está na correria, quer fazer o serviço e não se dá de conta, tá? Ver a gasolina, tá? Ver se tem gasolina no tanque, se a mistura foi feita adequadamente, enfim, verificar a gasolina no tanque, se tem o suficiente, se não é muito pouca, tá? Então é um primeiro ponto. Segunda coisa, tá, pessoal? Verificar, no caso das importadas, o bulbo injetor, se realmente ele está puxando gasolina, tá? Se está enchendo o bulbo de gasolina ali, tá? Se não tiver, tem algum problema, tem que investigar, tá? Ou é alguma sujeira, ou uma mangueira rompida, tem que estar investigando, tá? No caso da linha Steel, não tem o bulbo injetor, tá? Mas vocês vão puxar a catraca e ela vai encher automaticamente através do duto de impulso lá, que tem também nas importadas, só que não é utilizado na primeira partida quando o carburador está vazio, tá, pessoal? Então, verifica sempre, tá? No caso das importadas, o bulbo injetor, e na Steel você vai ter que catracar ali e vai ter que puxar a gasolina para dentro do carburador, tá? Terceira coisa, tá? Vela de ignição, tá, pessoal? Tirem a vela, a máquina não está funcionando, tirem a vela. Primeira coisa que vocês vão ver vai ser a centelha, tá? E segunda coisa, se a vela está molhada. Se ela estiver molhada, é sinal que está afogando a máquina, que a máquina está afogada com excesso de combustível, tá? Isso acontece normalmente por causa de fazer, na hora de fazer pegar, tá, pessoal? Ela afoga, isso é normal, tá? Não quer dizer que tá a agulha lá dentro do carburador está trancada, por enquanto não. Primeiro, o que vocês têm que fazer, tá? Se a vela estiver molhada, vocês vão secar a vela, tá? Vocês vão pegar a máquina e virar ela, tá? Virem a máquina de ponta cabeça, tá? Com que o cilindro, o buraco da vela ali, a rosca da vela fique para baixo, tá? E vocês vão puxar a cordinha. Puxou a cordinha, a gasolina toda que está dentro do motor vai sair, tá? Para quê? Para secar o motor, tá, pessoal? E feito esse processo, recoloca a vela, tá? Verifica a centelha, se tá boa, tá tendo centelha, ok. Coloca a vela e puxa a cordinha até ela pegar. Às vezes, tá, pessoal, tem que repetir esse processo 2, 3 vezes. Às vezes acontece. Às vezes você pode fazer a primeira e já pode pegar. Às vezes não, tá? Outro detalhe, tá? Quando a máquina está afogada, às vezes você tem que puxar a cordinha, tá? Então vai puxar a cordinha da catraca ali, da partida, e acelerar, tá, pessoal? Você acelera para fazer a máquina pegar, tá? Geralmente, às vezes, né, tem que fazer esse procedimento porque a máquina não pega na lenta, tá? Porque vai estar ensopado ainda, vai ter, mesmo você tirando a gasolina pelo buraco da vela ali, o excesso de gasolina vai ter umidade dentro do motor, tá? Então, o que você faz? Você puxa a cordinha e acelera lá na frente, lá, ou na motosserra você acelera, ou na roçadeira também, tá? Então, você acelera e puxa a cordinha e ela vai começar a pegar, tá? Vai dar um sinal, daqui a pouco você puxa de novo, ela vai pegar e vai pegar meio afogada mesmo, tá? Aquele barulho de afogada com excesso de combustível, tá? Mas vocês vão acelerando, daqui a pouco ela emparelha, ela queima todo aquele combustível dentro do motor e vai funcionar normalmente, tá? Então, quando afoga, tá, pessoal, não quer dizer que tem a agulha trancada dentro do carburador, que tem algum problema. É comum, tá? Às vezes está muito calor, por exemplo, está muito calor, você está trabalhando com a máquina, tem a dilatação da gasolina e tudo mais, e vai entrar gasolina em excesso lá para dentro do motor, tá? Você para a máquina, mas vai continuar entrando gasolina. Às vezes acontece, tá? Então, ou às vezes você está na correria também e esquece, tá? Bota o afogador para cima, puxa a cordinha ali para fazer ela pegar. E não se lembra de botar o afogador para baixo ou de abrir o afogador, no caso das Steel, tá? Abrir o afogador ali e fica puxando a cordinha com
com a saída, com a entrada de ar do carburador fechada, tá? E o que eu vou fazer? Vou fazer que toda a gasolina que tem no carburador vá para dentro do motor, tá? E vai afogar também, tá? Outra coisa, tá, pessoal, que afoga bastante a máquina. Às vezes você está na correria querendo fazer o serviço, tá? Vai fazer a máquina pegar e não se lembra de ligar o interruptor lá, tá? Para dar a centelha da vela. E você fica puxando, puxando, puxando. Aí lá pelas tantas você se lembra, não liguei a chavezinha ali, o liga-desliga da máquina, tá? O que isso acontece? O que isso acarreta, tá, pessoal? Vai estar injetando gasolina todo o tempo ali que você está puxando, tá? E não vai ter ignição. Então vai encher de combustível o motor, tá? E não vai ter a queima e vai estar ensopando o motor e causando o que a gente chama de afogar o motor, tá, pessoal? Então isso acontece bastante também e tem que fazer esse procedimento para estar tirando essa gasolina de dentro do motor. Caso contrário, tá? Caso você siga fazendo, faça esse processo 1, 2, 3 vezes, tá? E você veja que, e você tá vendo ali que o filtro de ar tá saindo gasolina, tá escorrendo gasolina, então às vezes escorre, tá, pessoal? Escorre gasolina ali no filtro de ar, tá? Aí sim é sinal que é aquela agulhinha lá dentro que eu mostrei para vocês na aula de carburador, aquela agulhinha com a ponta de Viton, que ela tá trancada, tá aberta, não tá entrando gasolina em excesso, tá? E falando disso aí, tá? Outra coisa que acontece bastante, tá? Você tenta fazer a máquina pegar, a máquina não pega, tem centelha, tem tudo, só que aí você vai ver a vela, pô, deve estar afogando. Vai ver a vela tá sequinha, tá? Então, aí sim é um indício que aquela agulhinha, tá? Aquela agulhinha lá dentro do carburador, ela tá trancada, fechada, não tá entrando combustível. Então, tem que dar uma olhada no carburador para estar vendo essa agulha, tá, pessoal? Quando não tem gasolina, tá? Então são dois sintomas, tá? Quando tem gasolina em excesso, tá? Ou só afogou porque afogou mesmo, não tem nada a ver com o carburador, tá? Então você vai fazer o processo, vai tirar a gasolina do motor, virar ela, tirar a gasolina do motor, secar a vela e colocar para funcionar, tá? Fez esse processo e se sair gasolina ali no filtro de ar, aí sim, aí aquela agulhinha lá dentro tá trancada e tem que estar desmontando o carburador para destrancá-lo, tá, pessoal? É bem tranquilo. Vocês com o tempo tá, vão vendo esses sinais aí. E outra coisa que pode ser é regulagem do carburador, tá, pessoal? Mas esse é menos comum, tá? Se a máquina tá tudo certinho, a gasolina é certinha, sempre a mesma mistura, tá? Mudar a mistura da gasolina, a quantidade de óleo na gasolina pode alterar a regulagem, tá? Então sempre mantenha a mesma regulagem, a mesma mistura, tá? Para não ter essa diferença de regulagem, tá, pessoal? Seguindo isso, não vai ter mistério, tá? Carretel, né? Isso aí eu já falei na aula da embreagem. Carretel rodando na marcha lenta, tá? Rodando, 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 tá? Tem que verificar a embreagem, tá? Provavelmente ela tá com a mola danificada, tá quebrada, enfim, tá? Máquina com pouca potência. Tá? Então, a máquina sem potência, o que pode ser, tá, pessoal? A primeira coisa que pode ser que a gente tem que verificar a regulagem do carburador, tá? Então, a regulagem do carburador está dando muito rica. A gente tem que estar ali fechando, né? Um pouco, ou também pode estar pouca gasolina entrando, então a máquina não consegue disparar o motor. Então, tem essas duas situações, tá, pessoal? Então, verificar a regulagem na agulha H, tá? E nas importadas, aquela agulhinha lá embaixo do carburador, na parte de trás do carburador, certo? Segunda coisa, tá? Verificar a vela, tá, pessoal? Uma vela defeituosa com a centelha ruim também pode interferir na potência da máquina. Então verifica a vela, faz aquele, como eu mostrei na aula da ignição, na revisão preventiva, tá? Vê a coloração da centelha, se está tendo uma centelha uniforme, tá? Para estar verificando a vela, tá? E pode influenciar também no funcionamento da máquina, certo? Outra coisa, tá, pessoal? Mistura da gasolina. Se você fizer uma mistura com muito óleo, por exemplo, também, tá, pessoal, interfere na potência da máquina. Porque vai ter muito óleo, vai sair uma fumaceira, primeiramente, tá? Vai ficar uma fumaça bem espessa e a máquina não vai ter potência, porque tem muito óleo, tá? Vai ter excesso de óleo, tá? Isso, além de causar perda de potência, ela também causa, né, carbonização precoce no pistão cilindro, tá? Então não é bom. Sempre verifica a mistura da gasolina. E terceira coisa, tá, pessoal?
se você viu todas essas coisas aqui, e mesmo assim a máquina está ruim, tá? Você acelera, ela fica sem potência, tá? Tem que estar verificando o motor, tá? As condições do motor. Como é que você faz isso, tá? Eu ensinei na aula preventiva que você tira o escapamento ali para estar vendo se está obstruído, né? Com fuligem a saída, e isso é um ponto também a ser visto na perda de potência, tá? Se tiver obstruído ali a saída no escapamento, tá? Do cilindro para o escapamento, ela vai ficar com o motor sufocado, a máquina não vai conseguir acelerar, tá? Então, se tiver excesso de fuligem, tanto na saída do cilindro para o escapamento quanto no escapamento em si, tá? Interfere no funcionamento, tá? Vendo isso, a partir disso que você viu, tá limpo ali, tá ok. Vê a condição, tá? Vejam a condição do pistão e anéis, tá? Vejam se não tá em nenhum arranhão, vejam como é que tá o pistão, se ele tá certinho, não tá desgastado demais, tá? E isso, tá? Tô falando lá do escapamento. Isso você pode fazer também no lado do carburador, tá, pessoal? Você tira o carburador ali e com uma lanterninha você consegue ver lá dentro lá e ver as condições do pistão, tá? Se ele está arranhado, se tem algum defeito, algum anel quebrado às vezes, tá? Pode ter. E isso também causa diminuição da compressão do motor e, consequentemente, diminuição da potência, tá? Então, é interessante estar vendo, tá? Mas, primeiro vejam aqueles outros pontos que são mais fáceis, tá, pessoal? É muito importante estar vendo a parte do motor também. Corrente de corte da motosserra não lubrifica, tá? No caso das motosserras, você que tem motosserra, tá? Não está lubrificando a corrente de corte, tá? Então, o que tem que ser visto, tá, pessoal? Primeiramente, não está lubrificando, tá? A máquina está funcionando com a corrente seca. O que você tem que estar verificando? O sabre, primeiramente, tá? Você tira ali a capa do sabre, tá? Onde prende o sabre na motosserra e desmonta, tira a corrente e vê se o sabre, tá? Porque ele tem um canal, vê se aquele canal ele não tá cheio de sujeira, tá? Costuma juntar sujeira, tá, pessoal? Então, vê se ali aquele canal tá limpo, tá? Ele tem um buraquinho de onde sai a motosserra, sai o óleo da motosserra e entra no sabre também, tá? Perto dos parafusos de aperto do sabre, tá? Ele tem um furinho bem fininho do lado, assim, que por aquele furinho entra o óleo para dentro do canal e faz o circuito dentro do canal do sabre, tá? Então verificam esse furo também, se ele não está obstruído, se ele não está com sujeira. Acontece bastante, tá, pessoal? A poeira da madeira termina se acumulando ali e aí o óleo não consegue circular corretamente, tá? Verificado isso, verifica as condições do óleo, tá, pessoal? Tá? Verificou isso, está tudo ok, a máquina continua apresentando o mesmo problema, tá? Verifica o óleo, tá? Verifica também lá dentro do tanque as condições do filtro, tá? Ele tem um filtro lá dentro do pescador que por onde entra o óleo é puxado através da bomba, tá? Então verifica esse filtro dentro do tanque do óleo, se ele não está muito sujo, se o óleo está bom, tá? Enfim, se não tem sujeira em excesso. E a quantidade, tá, pessoal? Também, se tiver muito pouco óleo, a máquina às vezes não vai estar puxando. Principalmente se você trabalhar com ela deitada, tá? Às vezes você vai derrubar alguma árvore, vai cortar. Se ela estiver deitada com pouco óleo, o pescador fica sempre a quantidade, tá? E por último, tá, pessoal? Pô, você verificou ali, o sabre tá ali, a bomba de óleo lá, o pescador dentro do tanque, tá, o fio de óleo dentro do tanque, tá ok, não tá sujo, o óleo tá bom, tá, tem um nível bom. Mesmo assim, a máquina continua não lubrificando. O que pode ser, então? Tá? Você tem que ir para a parte da bomba de óleo, tá, pessoal? E aí eu já recomendo levar no mecânico, tá? Porque é mais chatinho de estar mexendo. Mas o que pode ser? Primeiro, o sem fim, tá? O sem fim é que toca a bomba de óleo, ele fica encaixado no eixo virabrequim, tá? E ele é tocado através do tambor de embreagem da motosserra, tá? Então pode ser o sem fim, às vezes ele é de plástico, geralmente, na maioria das máquinas, tá? Ele é de plástico, então pode estar... Ele é realmente uma rosca sem fim, tá, pessoal? A rosca dele fica girando sempre, não
tem fim, tá? E pode desgastar, pode quebrar os dentes, pode, enfim, gastar realmente aquela rosca ali, tá? E aí não vai tocar bomba de óleo. Pode ser um dos problemas. E o segundo, tá, pessoal? A bomba de óleo também com defeito, tá? A bomba de óleo tem conserto, tá, pessoal? Você pode estar fazendo conserto, ela tem alguns êmbolos, alguns O-rings dentro dela e pode ser trocado, tá? Ou no último caso, está fazendo substituição por uma nova, tá? Mas aí eu já recomendo vocês a levar no mecânico, tá? Para ele estar vendo realmente o que está acontecendo, qual é a pane, tá, pessoal? Porque já é uma parte mais chatinha. Mas se você quiser mexer, tá bem? Tá verificando, tá? Seu critério, tá? Tem que tirar a embreagem. Aí eu ensinei como se tira a embreagem das importadas, mas se você, por exemplo, ir numa motosserra, vai ser a mesma coisa. Uma importada, numa Husqvarna, é o mesmo procedimento. Sempre verifica, tá, pessoal? Importante. Embreagem em motosserra, ela é rosca contrária, tá? Então, do lado que aperta, afrouxa, tá? Por que isso? Porque quando ela faz esforço, tá? Quando ela tranca no tambor de embreagem, cada vez ela aperta mais, tá? Se a rosca for direita, ela vai afrouxar quando fizer esforço. Então tem que ser uma rosca esquerda para que quando ela tranca no tambor de embreagem, ela faça força, tá? E cada vez aperte mais, tá? Então sempre cuidem, não tentem afrouxar para o lado como se afrouxa para parafusos normais, rosca direita, porque você vai estar cada vez apertando mais e correndo o risco de quebrar inclusive a embreagem, tá? Então é rosca esquerda caso você queira mexer, tá? Eu acho que era isso. São coisas que acontecem comumente, tá? São problemas comuns e que você seguindo esse passo a passo você consegue estar resolvendo e tá diminuindo as probabilidades de pane, tá? Caso não seja, tá, pessoal? Você vê que não você viu, fez esse checklist aqui, tá tudo certinho e mesmo assim a máquina não funciona. Aí eu aconselho você a levar num mecânico, tá? Mas a maioria das vezes você resolve fazendo esse passo a passo, tá, pessoal? Porque é simples, problema simples. Às vezes a máquina folgou, você vai levar na oficina. O cara vai só fazer ela pegar ali, ela vai funcionar normalmente, tá? Então, e o cara vai cobrar para você. O cara vai cobrar, porque ao tempo dele tem que gerar lucro, tem que dar dinheiro, tá? Então, às vezes você vai pagar 15, 20 reais só para o cara virar a máquina, tirar a gasolina do motor, desafogar e fazer ela pegar, tá? Enfim, então procedimentos que você pode fazer. Caso não seja, tá? Você fez isso aqui, a máquina não funcionou, aí sim, leva num mecânico de confiança sua para estar vendo o que realmente está acontecendo, que é um problema mais profundo aí, deve ser outro problema a ser verificado, tá, meu povo? Então é isso. Essa foi nossa última aula, tá, do nosso curso. Eu espero, tá, que tenham entendido os conteúdos, tá, tenham aproveitado, assistido até a última aula, tá, pessoal? Não adianta assistir uma aula e não assistir as outras, tá? E qualquer dúvida, tá, a gente está à disposição sempre para tirar as dúvidas de vocês, e a gente está trocando ideia também, tem nosso grupo no WhatsApp. Então, fico à disposição, tá, meu povo? Então, é isso, fiquem com Deus e muito obrigado por estarem comigo aí nesse período, nessas nossas aulas, tá bom? Forte abraço e até mais.